E eu quero hoje apresentar para você 5 dicas para você se livrar de uma vez por todas da ansiedade. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Vamos para mais uma reflexão do nosso canal Meditar. Eu quero pedir para você, se você é novo por aqui, fazer tudo isso aqui, ó. Esse é o nosso protocolo, você ajuda a gente a crescer e eu conto com a sua ajuda, amém? Hoje eu quero falar de um assunto que está bastante em moda, ansiedade. Você é ansioso? Como que você lida com essas coisas? A gente vive num tempo onde a ansiedade tem dominado as pessoas. É impressionante a gente perceber que onde a gente vai, a gente vê pessoas ansiosas. E talvez por essa questão, né, das redes sociais, da mídia social, onde tudo é muito rápido, tudo muito dinâmico, e as pessoas não desenvolvem o hábito de esperar, de descansar. Então, queria saber de você. Você é ansioso? E eu quero falar disso hoje com vocês. Primeira coisa que a gente precisa definir é se a ansiedade que a gente percebe que está na nossa vida, se ela é boa ou se ela é ruim. Porque existe uma ansiedade positiva. De repente, por algo que você espera, um contrato que você vai fechar e está chegando o tempo, algo que você vai conquistar, assinar escritura lá, o contrato da casa própria, existe uma ansiedade, uma expectativa, mas ela é uma ansiedade, uma expectativa positiva. A ansiedade nociva é aquela que vira preocupação, que te consome, sabe? Aquele tipo de ansiedade que até gera algumas alterações hormonais no seu organismo. Sabe assim, pessoas ansiosas, às vezes elas têm que lidar com falta de sono, sudorese, inquietação, dor de cabeça, irritabilidade. Isso é uma ansiedade nociva. E eu quero hoje apresentar para você 5 dicas para você se livrar de uma vez por todas da ansiedade. Vamos lá? 5 dicas para você colocar em prática na sua vida, 5 dicas bíblicas para você colocar em prática na sua vida e se livrar de uma vez por todas de toda ansiedade. E a primeira delas, a base, é: apresente as suas causas a Deus. Apresente todas as suas necessidades a Deus. Versículo base para isso a gente encontra lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Olha que interessante. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tá bom, qual é o contrário disso? Vem agora. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Leve ao Senhor todas as suas petições em oração, com ações de graça. Sabe, a ansiedade, ela cresce quando a gente tem a tendência de segurar os problemas sozinho, guardando tudo para nós. Isso é muito nocivo. Leve ao Senhor em oração e Ele cuida de você. Dica número 2. Confie no cuidado do Pai. Uma coisa é a gente levar para Ele a ansiedade. A outra é a gente ter a convicção de que Ele está cuidando de nós. E o nosso versículo base para esse pensamento, para essa dica, a gente encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7. Olha só que interessante isso aqui. Lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente precisa entender que Deus nunca ignora as nossas lutas. Ele
cuida de todos os detalhes da nossa vida. Sabe, quando a gente entrega a Deus o controle da nossa vida, todos os cuidados a Ele, a ansiedade ela perde força e Deus nunca nos decepciona. Eu lembro daquele versículo que está lá em Salmo 37, versículo 5, quando diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, confiar que Deus está cuidando de nós, depois que a gente levou para ele, lançou sobre ele a nossa ansiedade, é a nossa dica número 2. Dica número 3. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que a gente encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 32. Quer ver? Vamos lá. Aliás, verso 33, quando a Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, a ansiedade perde espaço na minha vida. E esse texto, a partir do verso 25 do capítulo 6 de Mateus, ele está falando nada mais, nada menos do que a preocupação com o amanhã, que está fora da nossa alçada. E aí ele termina esse texto dizendo: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão perder força na sua vida. Amém? Quarta dica, e uma das que eu considero mais importantes, uma das que eu aprendi a colocar em prática na minha vida, que é entender que o que está fora do meu controle, fora do meu alcance, não deve ocupar espaço na minha mente. Olha o que diz Provérbios 12, verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu preciso entender que existem coisas que estão fora do meu controle, estão fora da minha alçada. Sabe, aquilo que eu permito entrar na minha mente, ela passa a controlar o meu coração. E tem coisas que, por mais ansioso que a gente esteja, a gente sabe que não está na nossa zona de controle. E é interessante, quando Deus fala lá no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que verbo interessante, aquietar. Para eu saber que Ele é Deus, eu preciso aquietar o barulho, muitas vezes, da minha mente, da minha alma. E é interessante a gente ver que aquele mesmo texto que a gente usou agora há pouco, em Mateus 6, no verso 33, dizendo para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele fala um pouquinho antes, no verso 27. Olha só que interessante. Isso a gente precisa entender de fato. Porque quando a gente entende isso e passa a viver com base nisso, é impressionante como a maioria das nossas ansiedades e inquietações desaparece, perde força. Olha o que diz o verso 27 do mesmo capítulo 6 de Mateus. Jesus faz uma pergunta e diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras palavras, Jesus está falando assim: a tua ansiedade vai te levar para onde? De que serve a tua ansiedade? O que muda a tua ansiedade diante de um Deus que tem controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, dos seus dias? Então, perceba que ansiedade, ela passa a ser algo nocivo para tirar a sua atenção daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem valor. A gente começa a se ocupar na nossa vida com coisas que não tem a ver com a gente, não está no meu controle. Então, assim, uma vez que você levou ao Senhor as suas ansiedades em oração, confiando que Ele realmente ouve, que Ele cuida, você busca em primeiro lugar o reino dEle, a justiça dEle, entendendo que tem coisas que estão fora do seu controle, olha como a vida vai ficando mais leve,
Eu quero finalizar com a quinta dica para você se livrar de uma vez por todas da sua ansiedade. Descanse na paz que só o Senhor Jesus pode dar. Vamos lá para João 14, 27, para ver o que diz esse texto? Olha só, 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa: paz não é ausência de conflito. Paz não são circunstâncias favoráveis. A paz, a verdadeira paz, é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Olha o que Isaías capítulo 9, verso 6 diz, quando ele profetiza acerca da vinda do Messias. Isaías 9, 6, um texto muito conhecido, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, olha os nomes de Jesus: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, aleluia! Jesus Cristo é a nossa paz. E entendendo que Jesus Cristo é a nossa paz, eu quero finalizar com o texto que a gente encontra lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 15, quando diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sabe, quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, as coisas que nos trazem ansiedade, nos causam ansiedade, elas perdem força. E sabe que tem um estudo interessante que eu vi uma vez, um percentual que eu fiquei de boca aberta. 92% das nossas preocupações não tem nada a ver com a gente. Elas não se cumprem. A própria palavra já é interessante, né? É uma preocupação. Você está se ocupando antes do tempo com algo que não tem nada a ver com você. Então, pratique essas 5 dicas. Coloque o Senhor em primeiro lugar, leve para Ele toda a sua ansiedade, entenda que existem coisas que estão fora do seu controle e não devem tomar a sua mente, o seu coração, encher a sua cabeça, te dominar. E descansa no Senhor, porque Ele cuida de você, que Ele te abençoe